Salve, salve, meu aluno de todo o Brasil. Vamos dar continuidade à análise das questões da FGV. Olha, você que vai fazer concursos organizados por essa banca, entenda como a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com a análise de questões e comparando provas, várias provas da FGV, a gente montou esse material para você, esse material base da aula. Então, esse material, ele termina ajudando você a entender qual é o perfil da prova de português. A análise das questões que nós estamos fazendo mostra para você não só a resolução da questão, mas o que cai, o que a banca privilegia. Então eu quero que você acompanhe comigo agora a análise da 9ª questão, certo? E lembre que nesse processo você é sujeito. Você está em casa, no trabalho, onde quer que esteja, assistindo videoaula. Lembre de um detalhe, você não pode ficar passivo diante da aula. Você deve resolver as questões primeiro, você deve tentar vencer a questão. Na dúvida, anote a dúvida, porque dúvida não anotada é dúvida esquecida. E depois confronte a sua resolução com a minha. Nesse confronto de resoluções, a gente chega às verdades. E na dúvida, você envia um e-mail para mim, a gente conversa um pouco e sana qualquer dúvida. Beleza? É assim que você tem que proceder. Se você ficar passivo, esperando a aula, esperando as anotações, não querendo anotar nada, né? Professor, manda por favor, a tela anotada com a sua anotação. Você quem tem que fazer a sua anotação, meu amigo. Se fosse um curso presencial, você arrancar o quadro do professor com a anotação dele? Não, mas a gente manda assim mesmo as anotações. No entanto, esse não é o foco, certo? Isso é um plus, é uma ajuda a mais. Você quem deve fazer suas anotações, beleza? Então vamos lá. 9ª questão. Se fosse pouco, esse segmento inicial do 4º parágrafo poderia ser reescrito, mantendo-se o sentido original da seguinte forma. Nesse momento, você tem que voltar ao texto. Então, eu quero que você pegue o seu material de leitura, vamos lá, e vá ao texto primeiro, ao 4º parágrafo. 4º parágrafo. Vamos lá, acompanhe a leitura. Se fosse pouco, havia também faixas cobrando a reforma agrária, anátema para os poderosos latifundiários e seus representantes no mundo político. Se fosse pouco. Muito bem, preste atenção. Nesse contexto, a gente percebe que a palavra se é um operador argumentativo cuja relação semântica evidenciada é a relação semântica de condição. Então, eu posso trocar um operador argumentativo por outro? Posso, desde que a relação semântica por ele estabelecida, nesse caso condicional, seja mantida. Aí nós temos, veja só, embora é um operador argumentativo que serve para indicar concessão, que é um tipo de oposição a uma regra. Não é o caso. A fim de que, vimos em questão anterior, que o a fim de que é um operador argumentativo que nos serve para indicar uma finalidade. Né? Sem que fosse, esse sem que também é utilizado como operador argumentativo, geralmente para concessão. Como se ainda fosse pouco, opa, tudo indica que é a letra D, mas vamos analisar. Caso fosse pouco. Como se ainda fosse pouco e caso fosse pouco. Muito bem, preste atenção. Nós temos aqui uma situação que é a seguinte. O como se
e o caso, nesse primeiro momento, podem nos fazer ter uma ligeira confusão. Convém lembrar que a palavra como, que é um operador argumentativo, funciona ora como indicativo de causa, ora como indicativo de comparação e ora como operador argumentativo de conformidade. Certo? Aí apareceu a palavrinha se, ligada à palavra como. O que acontece nessa hora? Preste atenção. Eu vou criar uma situação similar e você vai entender. Tudo foi descartado porque se ainda fosse pouco, procederíamos novamente. Então, tudo foi descartado, porque se ainda fosse pouco, procederíamos novamente. Então, veja só, eu tenho um porquê seguido da palavra se. E eu fiz questão de colocar essa estrutura, se ainda fosse pouco, equivalente a se fosse pouco. Se ainda fosse pouco, como da letra D. Entenda uma coisa, aqui eu tenho uma palavra porquê que indica causa. Se eu deslocasse esse enunciado daqui para o começo da oração, preste atenção onde nós vamos chegar, e trocasse a palavra porquê pela palavra como, que é um operador argumentativo, nós teríamos como se ainda fosse pouco, procederíamos novamente, tudo foi descartado. Ponto. Olha essa estrutura de frase. Como se ainda fosse pouco. Como se ainda fosse pouco. Está vendo? Então, nesse momento, você percebe que a palavra como e a palavra se estão juntas, mas cada uma como um operador argumentativo diferente. A palavra se é fato nesse contexto, como também no contexto da frase, é um operador argumentativo de condição. Mas a palavrinha como, aqui apresentada, é um operador argumentativo de causa. E a oração que nós temos aqui, ela não tem essa conotação de causa. Aí a letra D vira uma pegadinha da mais sórdida. Na letra E, caso fosse pouco, se fosse pouco, a palavra caso é um operador argumentativo de condição. Não há outro operador, somente ele. Marque a letra E. Cuidado com essas pegadinhas, está vendo? Letra E, nossa resposta. Muito boa questão, pelo nível de dificuldade encontrada na letra D, que foi uma verdadeira armadilha. O se realmente
ele é um operador argumentativo com relação semântica condicional, mas o como, não. Então não pode ser a letra D, beleza? Questão 10. A questão 10 agora traz para nós o seguinte. Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o governo preparava a comunização do país. Em relação à forma ou ao conteúdo do segmento destacado, assinale a opção cujo comentário é inadequado. Muito bem, muito bem, muito bem. Questão de número 10. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Preste atenção. Quando ele fala em forma, ele está falando, pessoal, em aspecto gramatical e organização estrutural do texto. E quando ele fala em conteúdo, ele fala em sentido. Sentido. Fala em organização, em significação. Fala, por último, em coerência. Muito bem, preste atenção. Ele quer um comentário inadequado. A letra A. O trecho, na visão dos conspiradores, mostra distanciamento do autor em relação a essa visão. Correto. Porque se é na visão dos conspiradores e o autor, na sua perspectiva textual, não se coloca na condição de ser um conspirador, é na visão deles. Deles é a terceira pessoa. Pessoa de quem se fala. Beleza? Está correto. Eu quero o incorreto. Letra B. A comunização do país está claramente relacionada ao atentado contra a propriedade privada. Muito bem, agora analisando o conteúdo, não é? O comunismo, nessa perspectiva, trabalha na dissolução de uma série de questões que, na visão de muitos, essas questões afetariam diretamente a propriedade privada. Então, nesse sentido, o texto evidencia este aspecto associado ao comunismo. Não que o comunismo faça necessariamente isso, mas na visão passada no texto, esse é o receio que associa a ideia de comunização à destruição, à destituição da propriedade privada. Na letra C, o vocábulo tais é anafórico, ou nomezinho, hein? Isto é, se refere especificamente a atentados à propriedade privada. Preste atenção. Um termo anafórico promove retomadas. É um elemento de coesão. Coesão por retomada. Então, tais, preste atenção. Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à propriedade privada e, como tais, a expressão tais e, como tais, como dois claros atentados à propriedade privada e, como tais, preste atenção. Ele está dizendo que se refere especificamente a atentados à propriedade privada. Nós temos o seguinte, na visão dos conspiradores eram dois claros atentados à
propriedade privada. E ele coloca somente o termo é anafórico, pois se refere especificamente a atentados à propriedade privada. Correto o item. Eu quero o incorreto. A referência do tais, ela se concentra que esses dois elementos são exatamente isso, atentados, aliás, claros atentados à propriedade privada. Então, são atentados contra a propriedade privada. Corretíssima a informação. Nós temos agora a letra D, que diz assim: o adjetivo adicionais se justifica por existirem outros sinais da aludida comunização. Provas adicionais. Se são provas adicionais, eu só poderia usar pela lógica o termo adicionais se já houvesse sido citada alguma prova. Pela lógica, correto. Por eliminação, a gente chega à letra E, mas vamos confirmar. A comunização do país representaria a causa dos atentados do governo e a consequência do movimento revolucionário ocorrido a seguir. Não. Na verdade, a comunização do país seria a consequência dos atentados do governo e a causa do movimento revolucionário, que foi o golpe militar, ocorrido a seguir. Então, é o inverso. Se é para marcar errado, o comentário inadequado, confirmadíssima a letra E. Beleza? Excelente questão. Questão de número 11 agora. 50 anos depois, é um tremendo progresso do qual talvez nem nos damos conta. O fato de que bandeiras vermelhas, ou azuis, ou amarelas, ou verdes, ou brancas, ou pretas, podem ser tranquilamente exibidas em atos públicos. Muito bem. O fato citado pelo autor do texto de que bandeiras de várias cores podem ser exibidas em atos públicos mostra... Muito bem. Preste atenção. Eu tenho um fragmento que diz uma coisa, aqui eu tenho o explícito, esse fragmento é a informação explícita e pela questão podem ser exibidas em atos públicos mostra. Pela questão, eu quero saber o que essa informação quer dizer. Isto é, eu quero, através da informação explícita, chegar à informação implícita. Beleza? Então, que tipo de questão é essa? De interpretação, Adeildo? Não, é questão de compreensão. Por que de compreensão, Adeildo? Porque se o texto traz esses dois tipos de informações e eu peço que você identifique o significado de uma delas, pronto, é isso. Ó. Identificação do sentido de uma passagem do texto. E isso é um ato de compreensão. Beleza? Então nós temos aí o seguinte, mostra a perda do valor politicamente simbólico das cores, mostra a formação de uma maior variedade de partidos políticos, mostra a liberdade da existência de tendências políticas variadas, mostra o progresso da população brasileira quanto à conscientização política, mostra o caos político dos tempos atuais sem distinção ideológica entre os partidos. A gente fica tentado para marcar a letra E, não é? Mas, veja só,
nós temos o seguinte. A letra C, ela se desenha como perfeita. A liberdade da existência de tendências políticas variadas. E essa variação se dá quando ele coloca entre os travessões a expressão azuis, amarelas ou verdes ou brancas ou pretas podem ser tranquilamente exibidas em atos públicos. Nesse sentido, nós temos então a letra C confirmada, beleza? Muito bem, a letra C confirmada e agora nós vamos passar para outra questão. A questão agora é de número 12. Preste atenção aí, por favor, acompanhe comigo a análise. Questão de número 12. Assinale a opção que indica a frase do texto em que a forma verbal sublinhada está incorreta. Muito bem, preste atenção. Na letra A, na visão dos conspiradores eram dois claros atentados à propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o governo preparava a comunização do país. Então, nós temos aqui preparava. Chama atenção para essa desinência. Na letra B, 50 anos depois, é um tremendo progresso do qual talvez nem nos damos conta. Muito bem, preste atenção. Nem nos damos conta. Nós temos aqui um verbo conjugado dessa maneira. Essa vogal temática bem aqui nos diz muita coisa, daqui a pouco eu falo sobre ela. Na letra C, o fato de que as bandeiras vermelhas, ou azuis, ou amarelas, ou verdes, ou brancas, ou pretas, podem ser tranquilamente exibidas em atos públicos. Podem. Muito bem, preste atenção. Vamos olhar essa vogal temática bem aqui também com calma. Na letra D, sem que se considere estar ameaçada a ordem estabelecida. Muito bem. Vamos observar aqui também a vogal temática E. E na letra E, a reforma agrária deixou de ser um anátema. Deixou. Vamos observar essa desinência aqui, ó. Ou. Muito bem, preste atenção. Pelo contexto, na letra A, o verbo preparava é um verbo que indica uma ação paralela à ação do eram, a dinâmica do eram. Então, sem uma ação paralela, esses dois verbos têm que estar conjugados no mesmo modo e tempo. E esse vá me mostra que o verbo preparava está no pretérito imperfeito do modo indicativo corretamente empregado. Na letra E, deixou. A reforma agrária deixou de ser um anátema. Eu tenho esse ou, que é uma desinência modo temporal. Aqui também, pessoal, é uma desinência modo temporal. Do tempo verbal pretérito perfeito. Para os verbos de primeira conjugação, conjugação A, deixou. Terceira pessoa, perfeito emprego também. Na letra D de dado, sem que se considere, nós temos aqui o verbo considerar, que teve a sua vogal temática A trocada pela vogal temática E, o que nos mostra que esse verbo está conjugado no presente do subjuntivo, colocando o que sem que se considere na condição de ser uma suposição, uma hipótese. Está corretíssima a frase. Na letra C, em podem, muito bem, você tem essa vogal temática do verbo poder, mostrando que o verbo está conjugado no presente do indicativo. E analisando o contexto, veja, o fato de que bandeiras vermelhas podem ser tranquilamente exibidas em atos públicos, me referindo à análise de um fato atual, marcado, portanto, pela manifestação do presente. Tudo correto. Chegamos à letra B, nossa resposta. Agora, por que a letra B é a nossa resposta? Veja, 50 anos depois,
é um tremendo progresso, do qual talvez é dúvida. Talvez lança a ideia de suposição, lança a ideia de hipótese, certo? Nos damos conta. Essa vogal temática mostra que esse verbo está conjugado no presente do indicativo. Galera, o indicativo não é o modo da suposição e da hipótese. O indicativo é o modo, ele está no modo, ele é o modo, perdão, da certeza. Então tem alguma coisa errada. Se eu empreguei o talvez como advérbio de dúvida, a informação posterior não pode ser uma certeza. Ela tem que ser uma suposição, uma hipótese. Então não é nos damos, o correto seria dizer nos demos conta. Tá vendo? Então, se é para marcar a forma verbal incorreta, tá aí, a letra B. Forma verbal incorreta. Beleza? Olha, convém lembrar um detalhe. Quando a gente está analisando um verbo, a gente vai analisar vários aspectos. A banca pode cobrar o reconhecimento de sua estrutura. Pode cobrar o seu processo de conjugação. Foi o caso dessa questão. Pode cobrar a sua predicação e automaticamente a sua regência, né? Predicação. Por exemplo, qual é o verbo que tem o mesmo complemento do verbo destacado? Predicação. Pode cobrar a sua flexão de voz. A gente já viu isso em questões anteriores, certo? Pode cobrar a sua concordância. Sua concordância. E mais recentemente tem cobrado a sua correta grafia. Certo? Então, quando a gente estuda verbo, é bom a gente ficar sempre ligado nesse ponto da estrutura, porque é como se o verbo tivesse um DNA. No verbo você tem um radical, mais uma vogal temática, mais uma desinência modo temporal, mais uma desinência número pessoal. E cada pedacinho desse nos revela informações. O radical nos revela a significação básica do verbo. A vogal temática nos revela de que conjugação faz parte. A DMT nos revela o modo e o tempo, modo e tempo do verbo. Se é indicativo, se é subjuntivo, se é imperativo, se é presente, passado ou futuro. E a DNP nos informa o número do verbo, isto é, se é singular ou plural, e a pessoa. Isto é, se é primeira, segunda ou terceira. Então, eu tenho que aprender a reconhecer o verbo inicialmente pela sua estrutura. Todo o restante, principalmente no que diz respeito à conjugação e correta grafia, depende desse reconhecimento.
Ok, galera? Então a gente para bem aí nesse ponto. E próxima aula a gente vai dar continuidade. Agora, eu sugiro que você aprofunde o seu estudo sobre verbo. Ok? Estou preparando um materialzinho especial sobre verbo. Vou publicar lá nos artigos do Eu Vou Passar. Beleza? Aquele abraço e até breve.